Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um no precioso nome de Jesus Cristo. Amém? Também saudamos a todos que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus possa grandemente vos abençoar. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nesta manhã estudar com vocês a mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué. Nós vamos falar sobre essa honra que Deus nos deu de sermos posicionados no corpo de Cristo. Porque nós éramos, a Bíblia diz, como o zambujeiro bravo. A natureza pela qual nós nascemos, ela não queria nada com Deus. Mas Deus, Ele se submeteu a descer ao nível mais baixo que o homem poderia descer, para nos colocar em uma posição alta, de filhos de Deus, herdeiros de toda a promessa de Deus. Então é algo, irmãos, realmente glorioso quando você percebe o grande projeto de Deus e você vê que Ele te incluiu dentro desse grande projeto. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. E essa obra não foi começada por homem, mas ela foi começada pelo Espírito de Deus, nos chamando para uma posição no corpo de Cristo. Amém? Então, eu quero ler alguns parágrafos desta mensagem, e o título que o profeta deu para esse tema é Confronto de Efésios com Josué. Por que confronto? Não confronto de confrontar um ao outro, mas falando sobre essa relação entre o trabalho de Josué e o trabalho que Deus, através do livro de Efésios, faz para a igreja. E você percebe que Josué foi aquele que posicionou Israel na terra. Ele deu por herança, ou dividiu a herança com cada tribo, colocando cada uma delas no seu devido lugar. Porque quando nós viemos ao mundo, nós viemos com um propósito de Deus. E Deus tem para cada um de nós uma missão. Que vocês possam ir acompanhando para nós captar o que Deus tem a nos dizer. Todos nós viemos a Deus com uma
missão para cumprir, e é importante nós encontrar o nosso lugar, porque quando você encontra o teu lugar em Cristo, você se sente confortável fazendo aquele tipo de trabalho que Deus te chamou. Mas quando alguém está fazendo um trabalho que ele não foi chamado para fazer, se torna pesado, se torna difícil. E Deus não quer que nós faça as coisas como que gemendo, mas com prazer. Amém? E Paulo nos diz que nós somos um corpo, a igreja é um corpo. E um corpo ele é composto por vários membros. E cada membro, ele cumpre a sua função no seu lugar. Como disse a Bíblia, que o nariz, ele não pode dizer, eu não sou do corpo porque eu não sou boca. Ou a orelha dizer, eu não sou do corpo porque eu não sou o olho. Cada um, no seu lugar, vai desempenhar uma função. E ele somente vai ser útil para o corpo no local que ele foi predestinado para estar. E nós, como membros do corpo de Cristo, somos úteis para o corpo, a igreja, quando nós nos encontramos no lugar que Deus nos predestinou para estar. Mas, fazendo essa confrontação ou essa comparação de Josué e Efésios, você vai ver que Josué, ele posicionou cada tribo no seu lugar. Porque vocês vê, o profeta diz que quando aquelas mães hebreias, elas deram à luz, elas na dor de parto, ela por inspiração deu o nome daqueles patriarcas, deu o nome de cada um deles, e o nome deles significava o tipo de função que eles iriam desempenhar. E quando Josué foi colocar eles na terra, ele colocou cada tribo no seu devido lugar. Israel havia terra própria para cultivar o milho, havia outras terras que elas já eram mais próprias para cuidar, alimentar o gado, e assim outras terras próprias para o trigo. E quando Deus, através de Josué, foi posicionando as tribos, aquela tribo que tinha, vamos dizer, em sua natureza, o cultivar trigo, quando eles receberam a terra de Josué, eles olharam e disseram, olha, não poderia haver uma terra melhor para o trigo do que essa. Os que cuidavam do gado, eles olharam e disseram, olha, não poderia haver uma terra melhor para nós cuidar dos nossos animais do que essa. Então Deus, ele não erra, irmãos. Deus, ele coloca cada um no seu lugar. E eles trabalhavam em uma confederação, eles eram unidos. Aquele que tinha a criação de animais, do gado, de ovelhas, eles não iriam viver comendo só carne. Eles precisavam de grãos também para comer. Aquele que cultivava o trigo não iria viver comendo só pão. Cada um precisava do outro. E o que eles faziam? Aquele que cultivava o trigo levava do trigo para o que tinha os animais e levava para casa a carne, assim faziam a troca, e Israel tinha fartura, porque um supria a necessidade do outro. Mostra a dependência, porque Deus, irmãos, não aceita que nós sejamos individualistas. Deus não colocou tudo em um homem só. Inclusive o profeta diz, quando você vê um homem que sabe tudo e responde todas as perguntas, tenha cuidado com esse homem. Porque Deus jamais ia colocar tudo em um ministério. Mas Deus coloca uma parte num ministério, outro no outro, outro no outro. E assim,
todos os ministérios juntos, eles trazem o aperfeiçoamento da igreja. Por isso nós nos reunimos, acabamos de ter a reunião de ministros, aonde um ministro traz da sua terra, vamos dizer, aquilo que ele foi chamado para fazer. Traz o grão, o outro traz a carne, e assim depois cada um volta para as suas igrejas, levando essa variedade que a igreja precisa. Mas um precisa do outro. Quando se fala de ministério, quando se fala do povo, das ovelhas, também precisamos um do outro. Porque o funcionamento do corpo, ele só é perfeito com cada órgão trabalhando no seu devido lugar. Amém? E eu creio que não haverá arrebatamento enquanto a igreja, esse corpo não estiver totalmente posicionado, em perfeito funcionamento. Quando chegar a essa posição, então haverá aquela fé de rapto que nos arrebatará da terra e nos levará ao encontro de Cristo nos ares. Mas existe uma só forma de sermos posicionados no corpo, na nossa função, no nosso chamado. Eu quero deixar o profeta falar mais nas palavras dele. Vou ler, não muitos parágrafos, mas quero que os irmãos acompanhem atentamente. Parágrafo 35 da mensagem Confronto de Efésios com Josué. Agora, tenho tipificado isto com Josué. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito e há 3 estágios de sua viagem. Vocês vão acompanhando, Israel é uma sombra da igreja, um tipo. Israel, na sua caminhada, ele teve 3 estágios. Sair do Egito, o percurso pelo deserto e a entrada na terra. Esses 3 percursos, esses 3 estágios, melhor dizendo, tipificavam as 3 etapas da graça para nós. E nós vamos ver aonde Israel falhou. E você vai observar que é exatamente aonde a maioria dos crentes tem falhado hoje também. Vamos seguir um pouco. 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. Saindo do Egito, justificação. Viajando pelo deserto, santificação. E o outro estágio foi Canaã. Entrar na terra da promessa. E a entrada na terra da promessa é o batismo do Espírito Santo para nós. Para eles era uma terra natural, para nós é algo espiritual. Amém? Agora, Canaã não representa a era do milênio, que há pessoas que acham que a entrada em Canaã aponta para o milênio para nós, de forma alguma. Por que não? Agora, Canaã não representa a era do milênio, ela somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Por isso que Canaã não pode tipificar o milênio, porque em Canaã Israel teve muitas guerras. E isso mostra que mesmo depois de você receber o batismo do Espírito Santo, você terá lutas. Mas aí já é um lutar em uma condição mais alta. Você tem domínio agora sobre o adversário. Mas outra coisa que isto faz, isto traz justificação pela fé. Depois deles terem crido em Moisés e de terem deixado o Egito, santificação, para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do cordeiro sacrificado no deserto, e então entrarem em uma terra que foi prometida. Você observou Josué, antes deles atravessarem o Jordão? Josué disse: ide até o meio do campo e limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique,
e nenhum homem se achegue à sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Vem, é um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora, a promessa para Israel era: Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina, e era para ser sua possessão para sempre, e era para eles permanecerem sempre naquela terra. Veja, havia uma preparação antes de entrar. Alimpai-vos. E às vezes muitos querem receber o Espírito Santo sem se submeter ao trabalho de uma limpeza. Sei que nós não podemos nos limpar por nós mesmos. É uma obra do Espírito Santo, mas precisa haver da parte de nós um desejar, um querer, um esforçar para isso. Desde os dias de João Batista se faz violência pelo reino dos céus e pela força se apoderam dele, diz a Bíblia. Nós precisamos querer, amém? Vamos acompanhando aqui. Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem, da nossa. Pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora, e então somos santificados através da oferta do seu sangue, lavados de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e forasteiros, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo, nossa promessa. Amém? O mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. Oh, quem dera que a igreja tivesse como foco principal o Espírito Santo. Aleluias! Israel ainda não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. E posso eu, levantando, por favor, compreendam, é aí onde vocês, nazarenos e peregrinos da santidade, e os demais caíram. Onde? Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cades Barneia, que era, vamos dizer, a divisa entre o deserto e a entrada na terra. Lugar, o profeta diz, Cades Barneia, lugar de decisão, julgamento e decisão. Mesmo eles tendo saído do Egito, justificados, viajado pelo deserto, santificados, eles precisavam agora uma decisão. Ou entramos na terra ou não entramos. E quantos que são chamados por Cristo, mas param no segundo estágio e perderão o arrebatamento, porque eles serão qualificados como virgens loucas, porque não tiveram o azeite de reserva, somente o suficiente para manter a lâmpada acesa, somente o suficiente para se manter como um crente limpo, de um culto no outro. Quando está chegando o próximo culto, já está apagando a lâmpada. Mas vem no culto, aí consegue um pouquinho mais de azeite para manter mais uma semana. Isso é virgem louca. Vocês lembram da fatalidade que houve aqui com o time da nossa cidade? Foi o quê? Uma imprudência do piloto. Porque o piloto disse, bem, eu tenho combustível que dá exatamente daqui até lá aonde eu tenho que pousar. Mas o plano de voo e o que ele aprendeu e o que a lei exige é que tem que haver sempre reserva no avião,
porque se por algum motivo ele não puder descer, por um mau tempo ou qualquer outra situação, ele tem que ter combustível para viajar até um outro aeroporto. Está vendo o paralelo que eu estou fazendo aqui? Mas ele disse, não, eu consigo ir daqui lá. E ele conseguiu. Mas quando ele chegou lá, houve um imprevisto, um outro avião pediu urgência e precisava descer primeiro. E agora ele precisava sobrevoar. E aí acabou a gasolina. E aí houve a fatalidade. Então, às vezes, tem crente, irmãos, que age como esse piloto. Eu, tendo azeite daqui lá, está bom. Mas e os imprevistos que acontece? E o noivo, vamos dizer, eu tenho azeite até chegar ali, mas se o noivo tardar, não vai faltar o azeite? É o que a Bíblia diz em Mateus 25. E tardando o noivo, acabou o azeite das virgens loucas. Haverá, irmãos, uma pressão maior nos últimos dias, que antecede o arrebatamento. E aqueles que só têm azeite para se manter de um culto no outro, eles usarão todo o azeite e ficarão sem. Mas as virgens prudentes, elas são prudentes por quê? Porque elas têm o azeite na lâmpada, mas elas não se conformam só com azeite na lâmpada. Elas não se conformam só sendo crentes limpos. Eles dizem, eu preciso ter mais. Eu preciso... mas está tudo bem comigo. Ok, mas eu preciso orar para ter uma gordura de reserva, porque amanhã eu posso ter uma luta e, quem sabe, não terei tempo para orar. Então eu vou usar dessa reserva. Irmãos, que Deus nos ajude a meditar nisso. Eu tenho visto que muitos têm andado, irmãos, no limite das coisas. Muitos crentes, no limite, não estão no mundo, mas também não estão mergulhados em Cristo. E andar no limite é perigoso, porque qualquer descuido você pode pisar fora. Então veja que o profeta diz que onde mais erram é nessa transição entre a segunda etapa para a terceira. Porque se sentem já confortáveis em ter uma vida santificada. Mas precisamos ter uma vida selada. Amém? Aí você, Paulo disse, está selado até o dia da redenção. Veja, por favor, compreendam. É aí onde vocês, nazarenos, peregrinos da santidade, e os demais caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cádiz Barneia, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas alguns deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas e assim por diante. Porém, Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la, por causa de suas afirmações documentadas, que já estavam assinadas. Eles criam em duas obras da graça, justificação e santificação, e não podiam se mover mais para adiante. Os 10 espias, né? Foram 12 que foram ver a terra. Mas os 10 conseguiam crer em justificação, santificação, em vir até ali, mas não conseguiam crer em entrar na terra. Mas Josué e Calebe era diferente. Veja, e ouçam, toda aquela geração pereceu no deserto, porém 2 que chegaram à terra prometida e trouxeram a evidência de que era boa, e somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Onde que Josué e Calebe se agarrou? Na promessa.
Onde você vai se firmar para possuir Canaã? O batismo do Espírito Santo? Na tua condição? Não, na promessa. É um direito seu. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É um direito nosso. Mas precisamos querer, e Deus nos dará. E somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, eles pensaram que isto quebraria suas tradições doutrinárias. E que aconteceu? Pereceram na terra. Isso é certo. Mas os crentes, as equipes de Caleb e Josué, que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra como uma possessão. E nunca paramos na justificação e santificação. Vamos em frente com o batismo do Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado, mas agora nós apressamos em uma posição, em uma promessa do batismo do Espírito Santo. Pois Pedro disse, no dia de Pentecostes, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe e para tantos quanto nosso Deus, nosso Senhor, chamar. Estão acompanhando, irmãos? Então, Efésios aqui nos coloca como Josué, em uma posição. Observe, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra. Efraim aqui, Manassés aqui, este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui. Ele dividiu a terra. Amém? Cada terra, agora no 52, foi provida divinamente através da inspiração. E cada uma, eu poderia tomar as escrituras e lhes mostrar isso exatamente como ele as colocou no lugar onde eles tinham que estar. Em seu lugar, como que as 2,5 tribos tinham que permanecer do lado de cada rio, como as suas mães choraram em seus nascimentos e como cada lugar estava suposto a ser. E agora, depois que você está dentro, isto não significa que você está realmente livre da guerra. Está vendo? Não pense que você recebeu o Espírito Santo e está livre das lutas. Não pense que você está livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representa o grande céu, porque era guerra, problemas, mortes e lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. É aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Que Deus nos livre, irmãos, de estar caindo nessa marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento, está escutando? Pode impedir alguém de ser curado? Mas o que tem a ver a minha vida com os demais? Somos um corpo. Se o dedo está inflamado, os olhos ficam turvos, né? A febre vem, você fica tonto. Todo o corpo sofre. Por isso, irmãos, você não pode achar que a tua vida você manda e pronto. Se você quer ser um cristão, você tem que saber que somos um corpo e dependemos uns dos outros. E você tem um pastor que é o que supervisiona todo esse trabalho. Por isso, às vezes, tem pessoas que erram e pensam, não, eu pedi perdão para Deus. Há pecados, irmãos, que são contra a igreja. E você tem que ir ao pastor, que é o que representa a igreja. Confessar, não é como se confessa ao padre, não. Mas você deve a satisfação, para que, através do ministério, você seja ajudado a se livrar daquele espírito.
senão amanhã você está cometendo coisas piores. E há muitas pessoas, irmãos, que falham nisso. Eu já pedi perdão para Deus. Você é um corpo, você deve satisfação. Por isso a igreja, agindo assim, a igreja vai caminhar saudável. Mas fora disso, irmãos, há muito prejuízo. Então, se há alguém que pensa dessa forma contrária, mude seu pensar. Se submeta. Leve sua vida ao ministério. Vamos colocar as coisas em ordem para que possa a marcha prosseguir. Olha o que o profeta diz. É aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento, você será responsável por cada pedacinho disto. Meu Deus, que Deus nos livre, me livre de nós ter culpa em alguma situação. Você diz agora, espera um momento, irmão Brana. Bem, isto é a verdade. Pense nisto. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa que, somente pense, para lutar uma luta total sem perder um homem. Quando eles passaram para o outro lado, entraram na terra prometida, eles sabiam que iam ter lutas, mas Deus prometeu assim: Josué, nenhum homem morrerá na batalha. Você vê a diferença de lutar agora com o batismo do Espírito Santo? Você tem domínio sobre a luta. Mas aí veja o problema, eles tiveram a promessa de lutar uma luta total sem perder um homem, sem ter mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse: a terra é tua, vá e lute. Pense em ter uma luta sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. E eles mataram os amalequitas e os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio deles, até que o pecado chegou no arraial. Muitas lutas eles tiveram e venceram, sem perder um homem sequer, até que o pecado entrou. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Josué disse: parem, esperem um momento. Há algo errado. Há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa, que nada será ferido. Nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são irmãos israelitas e eles estão mortos. Por que morreram eles, homens inocentes? Porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não deveria ter feito. A vida de 16 homens foi tirada. Penso que eram 16, creio que foram assim, homens que morreram. O profeta se engana, né? 32, eu acho, né? 36 homens, né? Que morreram. Josué chamou e disse: há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Quando trazemos enfermos
diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado àquela promessa e Ele o fará. Amém? Então, irmãos, vamos aprendendo com isso. Relembrando, nós já sabemos, temos sido ensinado isso. Então, nós somos um corpo e nós precisamos um do outro. Parágrafo 65. Agora, se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar, aí ele vai falar como entrar em Cristo, porque ele disse aqui que onde o povo tem falhado é na transição entre santificação e batismo do Espírito Santo. Foi onde Israel também falhou. Em sair do deserto e entrar na terra da promessa. Eles temeram e eles morreram por causa disso. Agora, se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar a 1 Coríntios 12, lá diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Como? Batizados pelo quê? O Espírito Santo. Não pelo batismo da água, vocês pessoas da Igreja de Cristo, mas por um Espírito, com letra maiúscula. Por um Espírito, não por um aperto de mão, por uma carta, não por aspersão, mas por um Espírito somos todos batizados em um só corpo, nossa possessão, a terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo, exatamente como Ele deu Canaã para os judeus, Ele nos dá o Espírito Santo em um Espírito, somos todos batizados em um só corpo. Você pegou isto? Então, como eu faço para fazer parte do corpo de Cristo? Para fazer parte da igreja, você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus, você já faz parte da igreja. Mas fazer parte da igreja não significa que está no corpo. Porque a igreja, ela está num processo para chegar ao corpo. Uns chegam antes, outros depois, mas a igreja está andando. Então, para pertencer à igreja, você é batizado. Mas para pertencer ao corpo de Cristo, você precisa receber o Espírito Santo. É o que te posiciona no corpo de Cristo. E não só no corpo, mas na tua posição no corpo. Aonde você foi chamado. Se é para ser um pastor, se é para ser um diácono, se é para ser um músico, se é para ser um cantor, se é para ser alguém com o dom da intercessão, que ora pela obra, se é para ser aquela mãe exemplo, aquele pai exemplo, seja lá o que for, irmãos, Deus vai te posicionar no corpo de Cristo para você desempenhar um papel, quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Mas por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. 66. Agora ele está falando aos canaanitas espirituais, o Israel espiritual, os quais têm a possessão da terra. Não está você feliz por você ter saído do alho do Egito? Não está você feliz por estar fora do deserto? E recorde, eles tinham que comer o maná, a comida dos anjos lá do céu, até que atravessassem para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. Eles estavam completamente maduros então, e eles comeram o velho milho da terra. Agora, que vocês não são mais bebês, agora que vocês não estão desejando o leite puro do Evangelho, que vocês não precisam ser mimados e cuidados e persuadidos para vir à igreja, agora que vocês são completos cristãos maduros, vocês estão prontos para comer carne forte agora. Você viu? Quando eles estavam no primeiro estágio, no segundo, ou no segundo, né, na santificação, na viagem,
Eles recebiam alimento, o maná que vinha, eles não trabalhavam, eles estavam ali sendo mimados por Deus. Mas quando eles entram na terra, Deus disse em outras palavras: agora vocês podem comer, não mais viver do leite. Agora vocês vão comer o milho da terra, a carne da terra, porque agora vocês são maduros. Deus quer crentes maduros, irmãos. Como disse o profeta, que não precisa ser mimado para vir à igreja. No início da fé, precisa convidar: vamos, irmão, isso, vamos orar, e está ali mimando, dando leitinho. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você realmente começa a viver por si mesmo. Por si mesmo, que eu digo, é exalando de você a experiência pessoal com Deus. Amém? Você está pronto para entrar em algo, ele disse, você está pronto para entender algo que é rico e profundo. Nós entramos nisso diretamente. E isto foi escondido desde a fundação do mundo. Ele disse: agora que vocês chegaram a isto, estou endereçando isto a vocês. Não para aqueles que acabaram de sair do Egito, não para aqueles que continuam de viagem, mas para aqueles que estão na terra prometida, que têm recebido a promessa. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Não está você feliz por estar aqui na terra agora, comendo o milho da manhã, comendo as coisas fortes de Deus e tendo um entendimento limpo? Sua mente espiritual está livre de toda a confusão. Você sabe exatamente quem é Ele, quem Ele é. Você sabe exatamente o que Ele é. Você sabe exatamente para onde você está indo. Você sabe exatamente tudo a respeito disto. Você sabe em quem você tem crido e está persuadido que Ele é capaz de guardar aquilo que você tem encomendado a Ele para aquele dia. É para este que Paulo está falando agora. Ouça atentamente, agora observe: os fiéis em Cristo Jesus. Agora deixe-me ter a igreja para repetir aquilo. Como entramos em Cristo? Por unir a uma igreja? Não. Por colocar o nosso nome no livro? Não. Por ser batizado por imersão? Não. Como entramos em Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em uma promessa, o corpo, e somos participantes de tudo que pertence à igreja. Amém? Eu gosto disso. Se eu não estivesse rouco, eu poderia gritar. Quando eu chego nesta terra, ela é minha. Eu estou em casa agora, em Canaã. Eu estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar. Eu estou andando em terra santa, um filho do rei, todo vestido e preparado. Tenho saído do Egito, vindo até a terra prometida, aguentado os julgamentos, passado pelo Jordão, até esta abençoada promessa. Como fiz isto? Por um Espírito. Da mesma forma que Paulo recebeu, operou em mim, da mesma forma que operou nele, da mesma maneira que isto fez com você. Por um Espírito somos todos batizados, não aspergidos, somente um pouco de aspersão, e sentem muito bem, mas submergido. Todos necessitam nadar dentro do Espírito Santo. Esta é a promessa. Captou isso, irmãos? Não aspergido com o Espírito Santo. Receber alguma sensação, sentir algum arrepio, mas nadar no Espírito Santo. Como pregou há um tempo atrás o pastor Febrônio, cave mais fundo. Quantos lembram? É ir mais adiante. Nosso Efésios, nosso Josué, que é o Espírito Santo. Josué significa Jesus Salvador. Josué significa o Espírito Santo representando isto no espiritual, como isto fosse no natural. Que Ele é o nosso grande guerreiro. Ele é o nosso líder, como Deus era com Josué. Então é Deus no Espírito Santo.
nos movendo, e quando o pecado entra no arraial, o Espírito Santo exige uma parada. O que está errado nesta igreja? Algo está errado. Ou não podem ver vocês? Quantos filhos de Cis temos agora? Há tantos Saul vindo de seminários e escolas teológicas e saindo por aí a ensinar suas coisas pervertidas, como a Bíblia diz que eles fariam, parecendo não tendo fé, separando a si mesmo, não tendo nenhum companheirismo contigo e assim sucessivamente, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela, rejeitando de tal maneira, eles não sabem de onde vieram, eles não podem ter nenhum motivo. Mais um pouquinho aqui, irmãos, e vamos concluir. Olha o que o profeta disse. Para quem é as bênçãos espirituais? Para quem é o poder sobrenatural, irmãos? Só foi para o profeta? Só foi para os apóstolos? Não somente alguns dos apóstolos e alguns destes, mas ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia do Pentecoste é o mesmo Espírito Santo aqui nesta noite. O mesmo Espírito Santo que fez Miriam gritar e falar em línguas e ter um maravilhoso tempo e regozijar e as coisas que ela fez, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite, e nós podemos dizer nesta manhã. O mesmo Espírito Santo encontrou Paulo naquele velho navio que parecia estar quase naufragando e perdido por 14 dias e noites, sem a lua e nenhuma estrela. Olhando lá, parecia que cada onda tinha um diabo nela, dançando e mostrando seus dentes e dizendo: eu afogarei você, homem, velho homem, agora, eu o apanharei. E quando Paulo desceu para ter uma pequena oração, lá estava o anjo de Deus e disse: não temas, Paulo, este velho navio se chocará com certa ilha, vá em frente e coma sua refeição, está tudo bem agora. Aqui vem ele com aquelas correntes em seus pequenos velhos braços, arrastando pelos pés, e disse: tende bom ânimo, homens, pois Deus, o anjo do Deus, do qual sou servo, colocou-se perto de mim e disse: Paulo, não temas, aquele mesmo Espírito Santo está aqui, o mesmo Espírito Santo de Deus, nos ministrando as mesmas bênçãos espirituais. Amém? Para quê? Aleluias! Glória a Deus! Para que ser batizado com o Espírito Santo? Para ser posicionado no corpo e para ter o mesmo poder. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que é o crente estar no lugar celestial? É sua posição em Cristo. Vamos parar somente mais um minuto aqui. Em lugares celestiais. Agora, não simplesmente em qualquer lugar, mas em lugares celestiais. Nós estamos reunidos em celestiais. Isso significa que é a posição do crente. Agora, se eu oro, você ora, ou a igreja está orando, e estamos prontos para a mensagem, e nós temos reunido como santos, chamados, batizados com o Espírito Santo, cheios da bênção de Deus, chamados, eleitos, assentados juntos em lugares celestiais agora. Somos celestiais em nossas almas. Nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial. Irmão, aí está você, uma atmosfera celestial. O que poderia acontecer nesta noite, nesta manhã? O que poderia acontecer se tivéssemos assentado aqui em uma atmosfera celestial e o Espírito Santo movendo-se em cada coração que fosse regenerado e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus? Todos os pecados estão sob o sangue, em perfeita adoração, com nossas mãos levantadas para Deus e também os nossos corações assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, adorando juntos em lugares celestiais.
Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu tinha anotado mais aqui, mas vamos ficar com isso. O que Deus espera de nós, irmãos? Que nós seja batizado nesse corpo. Para que nós possamos, irmãos, ter esse poder. A igreja precisará desse poder. O carro, a mecânica dele está tudo em ordem. Os pneus no lugar, o motor, tudo está em ordem. Mas se não houver aquela chispa, a elétrica, aquele fogo para acender o combustível, irmãos, ele nunca vai se mover. E a igreja precisa desta dinâmica, desse fogo, para acender e nos impulsionar como um míssil, né? Aos céus. Você vê aqueles grandes foguetes, acende ali aquele fogo e ele é impulsionado para cima. Assim a igreja um dia subirá. Mas o poder do arrebatamento tem que estar em você. Tem que estar. E não vai dar tempo de buscar esse poder quando chegar os momentos que antecedem ali o arrebatamento. Ali será o momento de acionar o poder que já está em você. Por isso, irmãos, não vamos falhar nisso. Não vamos andar no limiar, na linha divisória. Vamos estar bem para dentro, bem do lado de dentro, bem posicionados em Cristo. Peça a Deus: Senhor, eu não quero falhar como Israel falhou. Eu quero a fé de Josué e Calebe para crer que o batismo do Espírito Santo é meu. Amém? Por que eu estou levando tapa na cara todo dia do diabo? Será que você não está do lado de cá ainda, de Cades Barnéia? Porque lembra Israel, quando entrou na terra, a promessa era: agora vocês vão lutar sem perder nenhum homem. Agora é vocês dominando a situação. Que Deus nos ajude, irmãos. Precioso Deus. É uma advertência do Teu Espírito e ao mesmo tempo um incentivo do Teu Espírito para nós caminhar mais adiante. E eu peço a Deus que isso não fique somente em palavras, mas que o Teu Espírito possa dar continuidade aos nossos corações. Eu preciso, ó Deus, mais do Teu Espírito, mais dessa dinâmica. Cada um de nós precisamos, Pai. É tempo de nós buscarmos o azeite, é tempo de nós buscar, clamar por esse poder sobrenatural, Pai. Porque logo, logo chegará o momento de acionar, Pai, esse poder dentro de nós. E nós precisamos estar com isso, já está ali posicionado em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor faça isso por nós. Nos ajude, Pai. Nos dê força, Senhor. Nos desperta, Senhor. Deus, nos desanima para as coisas deste mundo e nos anima para o Senhor. Ó Deus, quantos tempo se perde, Senhor, no celular, se perde com coisas banais que passam. Deus, nos ajude a nos ocupar contigo, Senhor. Ó Deus, conceda isso, Pai, pois eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma isso à tua igreja, confirma isso ao teu povo, Pai, pois assim te pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.